Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos. Hoje, dia 30 de outubro de 2023, a última palestra do mês de outubro, a última semana de outubro, e nós vamos iniciando a nossa noite. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e cumprimentamos aqueles amigos encarnados, desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, vamos preparando essa noite, esse encontro espiritual, para que nós possamos nos conectar com os benfeitores amigos que, em nome do Cristo, vêm até nós. Eu aproveito para lembrar a vocês, aqueles que os desejarem, boa noite, Adília Milagre, seja muito bem-vinda. Coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ao final ela será magnetizada, ao final nós receberemos o passe magnético espiritual. E para aqueles que vão nos assistir depois, nós também convidamos, façam dessa mesma forma, como se presenciais estivessem, com muita fé, com muita confiança, participando desse encontro espiritual, porque nós sempre lembramos, a contagem de Deus, o tempo para Deus é diferente. Então, não importa se nós vamos assistir esse encontro amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, o importante é que nós estejamos sintonizados, com muita fé, com muita confiança, para recebermos o que for de melhor para nós, porque nem sempre o que nós queremos é o melhor, mas tenham a certeza também que Deus está vigilante, cada um de seus filhos, ele sabe, conhece as necessidades de cada um. Boa noite, Roseli Martins, seja muito bem-vinda. É uma alegria estarmos juntos. Os amigos vão chegando devagarinho e nós vamos preparando o nosso ambiente, aproveitando esse momento para lermos uma mensagem. Entrando nesse clima espiritual, nós pegamos aqui o livro Vinha de Luz, Emmanuel, o benfeitor, Francisco Cândido Xavier, o médium, e nós vamos abrir na mensagem 167. A mensagem 167 tem o título Nossos Irmãos. É uma mensagem que se encontra em 1 João, capítulo 4, versículos 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João, capítulo 4, versículos 21, a mensagem Nossos Irmãos, a mensagem 167. Emmanuel, se utilizando dessa passagem do Evangelho, ele comenta, procura trazer uma reflexão a mais. E ele diz: em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações, no sentido de amarmos também os nossos irmãos, entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes, que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo fraterno. Voltando um pouquinho, aproveitando, já que a gente vai voltar, cumprimentando a nossa querida Sueli Reis, seja muito bem-vinda, Sueli, José Roberto Araújo, mas Emmanuel diz assim: certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes,
que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles. Então, Emmanuel vai enumerar aqueles que necessitam do nosso auxílio fraterno e seguro. Os nossos irmãos doentes, que reclamam remédio. Os infortunados, que pedem consolo. Os fracos, que esperam defesa. Os ignorantes, que anseiam por esclarecimento. Os desajustados, que necessitam de compreensão. Então, vejam, Emmanuel vai mostrando para o nosso entendimento aqueles que estão bem, com quem nós já estamos afinizados, não está tão necessitado. Justamente esses que ele vai enumerando é os que precisam de nós. Os criminosos distanciados do socorro e da luz. Os insubmissos que nos desafiam à tolerância. Os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem. Os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir. Os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem. Os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições. Os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com o Cristo na prática do Evangelho. Eu até digo às vezes que esses são os nossos personal trainer, são aqueles que vão nos testar, porque é muito fácil amarmos os que estão convivendo conosco de uma forma harmoniosa, feliz. Mas esses que nos trazem esses obstáculos é que são os nossos personal trainers. Esse é que nós precisamos trabalhar para podermos auxiliá-lo e, ao mesmo tempo, crescermos também espiritualmente. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, por meio da qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar, no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus, no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda te não pode amar. A mensagem do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a mensagem 167, Nossos Irmãos. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João, capítulo 4, versículo 21. Então, amigos, reunidos esta noite em nome do Cristo e rogando aos mensageiros divinos que nos auxiliem, que estejam junto conosco neste momento, para tocar os nossos corações, iniciando mais esse encontro com alegria, com gratidão. Nós só podemos dizer, muito obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, nós estamos aqui juntos, mais uma noite. Colocamos repelente, fechamos as janelas, ligamos o ar-condicionado, mas tem aqui uns princípios inteligentes querendo participar, então não se admirem, não estranhem se eu ficar assim, porque eles estão aqui atentos
É bom porque eles já estão sendo evangelizados. Então, amigos, vamos iniciar a nossa noite. Para aqueles que receberam a nossa divulgação, já sabe o tema que nós vamos falar. O tema é o seguinte: o que vai à frente? O que vai à frente? Não sei o que vocês pensaram com relação a isso. O que vai à frente? Mas é o nosso tema. E nós, antes de iniciarmos o nosso tema propriamente dito, nós vamos refletir numa palavra: precursor. O que é um precursor? Essa palavra ela vem do latim precursor, precursor. É o que vai à frente. Então, em latim, precursor é precursor, o que vai à frente. A palavra precursor, ela aponta pioneirismo. Então, é um pioneiro, aquele que é pioneiro, aquele que vai à frente, aquele que começa, aquele que dá o primeiro passo. Galileu Galilei, por exemplo, ele foi considerado o precursor da astronomia. Descartes, Newton, foram os pioneiros, precursores do iluminismo. No transcorrer da história, nós temos vários exemplos de precursores. Às vezes, nós mesmos já fomos precursores numa determinada situação. Fomos aqueles que chegamos primeiro, então fomos os pioneiros. E na Bíblia? O que é um precursor lá na Bíblia? Precursores são mensageiros, mensageiros enviados com a missão de anunciar o novo, ou o que está por vir. Por exemplo, nós temos vários precursores, aqueles profetas mesmo do Antigo Testamento, que vieram anunciando a vinda do Messias, nós podemos dizer que era um precursor. Mas hoje nós vamos ver um precursor muito conhecido. Nós já falamos dele em outros momentos, em alguns momentos. Às vezes a gente pode até pensar, nossa, de novo vai falar sobre ele. Mas sempre é bom a gente refletir sobre esses precursores, sobre esses mensageiros que vieram, missionários, para dar a própria vida, mas com um objetivo. Então, nós vamos relembrar João Batista. João Batista, o nascimento de João Batista, ele foi revestido de um clima de expectativas e surpresas. Uma vez que Isabel, a mãe de João Batista, ela encontrava-se numa idade em que, usualmente, as mulheres não engravidam. Temos que lembrar que, naquela época, as jovens casavam muito cedo, às vezes com 13, 14, 15 anos. A própria Maria, mãe de Jesus, acredita-se que ela casou com os 15 anos. Passado um ano, 2, já estavam sendo mães, às vezes 9 meses depois, já estavam sendo mães. E a Isabel, os anos foram passando e ela não era mãe. Então, ela já havia passado daquela idade. E hoje, com toda a evolução, nós temos visto pessoas, mulheres, dando à luz cada vez com mais idade. Muitas optam primeiro por uma carreira, outras porque ainda não encontraram aquele companheiro que ela acha que seria aquele que vai ficar pelo resto da vida, ou pelo menos é a expectativa. Mas nós vimos, na atualidade, porque naquela época também temos que lembrar que as pessoas, a média de vida não era tão elevada. Mas agora, em 2019, de uma forma natural, não foi com nenhum tratamento, não foi de nenhuma
a ajuda da medicina, uma chinesa, com 67 anos, ela deu à luz, agora em 2019, de forma natural, mas de forma assistida, com o auxílio da ciência, da medicina. Nós já vimos mulheres com 75 anos, uma indiana, inclusive, com 75 anos, deu à luz, mas já foi com auxílio, com tratamento. Mas vejam, naquela época, Isabel, ela já estava numa idade que eles consideravam uma idade avançada e ela nunca tinha conseguido engravidar. E se formos lembrar que Abraão, pai Abraão, havia dito que os hebreus eles iriam povoar toda a terra, uma mulher que não conseguia se conceber, ela se sentia muito humilhada, ela se sentia marginalizada diante dos demais. E Lucas, evangelista, no capítulo 1, versículos 5 a 25, e eu convido vocês, depois entrem lá, hoje não precisa nem mais da Bíblia física, é só entrar na internet, coloca lá, Lucas, capítulo 1, e vocês têm condições de ler tudo o que o evangelista falou. E nós trouxemos de uma forma mais resumida. Mas ele diz, contando esse fato com relação ao nascimento de João Batista. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, e cuja mulher era Isabel. Então, Zacarias era um sacerdote, marido da Isabel. E eles não tinham filhos, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu, prossegue Lucas narrando, que exercendo ele o sacerdócio, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, porque havia um rodízio entre os sacerdotes. Ele era um sacerdote, mas tinha uma escala, um rodízio. Então, ele foi sorteado, era o dia dele entrar no templo para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. As pessoas se reuniam do lado de fora do templo e ele entrou para acender o incenso. Quando ele está dentro do templo, Zacarias, então o anjo do Senhor lhe apareceu. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Vejam, da mesma forma que o anjo apareceu posteriormente para Maria, inclusive disse qual seria o nome que seria dado ao menino, o anjo fala para Zacarias que a esposa ia engravidar e o nome seria João. E ele prossegue, o anjo falando para Zacarias, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Vejam, toda a programação divina. Muitos de nós dizemos, às vezes, nós que já somos espírita, que já temos um esclarecimento, mas quantas pessoas, às vezes, dizem assim, eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer nessa família. Mal sabe toda a programação que é feita para todos nós, e para alguns de uma forma mais especial, de acordo com a missão que eles precisam cumprir. E prossegue o anjo, e converterá, vem dizendo que aquele menino que ia nascer converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, Lucas vem narrando
com aquela linguagem daquele tempo, muito bonita, até muito poética, ele ia nascer, ia converter aqueles irmãos, filhos de Israel, para que aquele povo se tornasse um povo bem disposto, determinado, com um objetivo ao qual Deus esperava deles. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, o mesmo que aparece para Maria. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, diz o anjo para ele, ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Vejam, nós já comentamos isso nos nossos encontros passados, quando o anjo aparece para Maria, quando o anjo aparece para José, porque, na realidade, não é aquele anjo que é um anjo de asas, com aquela roupa branca, é um espírito iluminado que veio com essa missão. E Zacarias, que era um sacerdote, mas tinha uma mediunidade que conseguiu captar a presença ali, a mensagem daquele espírito. E o povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo. Veja, o próprio povo tinha já a compreensão dessa possibilidade desse intercâmbio espiritual, esse intercâmbio mediúnico. E Zacarias falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, determinados dias de seu ministério, voltou para sua casa, porque Zacarias era o sacerdote, ele estava naquela semana, não sei quantos dias que cada sacerdote ficava, confesso que não pesquisei essa parte para afirmar, mas quando terminou os dias que ele tinha que passar a função para o outro, ele volta para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou. Eu aproveito até para provocar vocês. Depois pesquisem quantos dias os sacerdotes ficavam lá no templo, exercendo a sua função, porque eles não ficavam todos ao mesmo tempo. Então, pesquisem e mandem depois aqui para a gente saber. Então, a Isabel ficou grávida e durante 5 meses ela se ocultou dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Lucas narrando isso. O que é opróbrio? Desonra, infâmia. Então ela se sentia injuriada, ela se sentia desonrada, ela se sentia humilhada. E ela diz que Deus permitiu que ela engravidasse e destruiu aquela desonra que ela tinha entre os homens. Foi necessário que ocorresse a mudez de Zacarias, não como um castigo, mas para que se cumprisse as predições. O que é predições? As profecias, aquelas previsões daqueles profetas antigos. Então, foi necessário para que se cumprisse as predições anunciadas nesse caso aqui, pelo próprio Gabriel. O povo deveria perceber que alguém especial iria nascer, um espírito consagrado a Deus. Ele já tinha uma visão bem ampla.
eles já acreditavam em um Deus único, eles já acreditavam nessa vida após a morte. Então, eles conseguiam já perceber que alguém especial ia nascer. Ia ser um espírito consagrado a Deus, um espírito missionário, um profeta enviado para anunciar a vinda do Messias. Então, eles já achavam, bom, vai vir um profeta para anunciar a vinda do Messias, porque eles estavam naquela expectativa há séculos. E isso já havia sido previsto nas Escrituras e ardentemente aguardado pelos judeus. Lucas, ainda no capítulo 1, mais adiante, versículos 57 a 66, esse capítulo 1 de Lucas é um capítulo longo, mas, mais uma vez, convido vocês, aproveitem, leiam todo ele. É um grande aprendizado. Nós, espíritas, precisamos conhecer o Evangelho. Então, Lucas vem narrando, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Veja que linda! Tanto os vizinhos quanto os parentes vibraram pela vinda daquele bebezinho e pela alegria que a mãe estava sentindo. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Era uma tradição, até hoje é uma tradição entre os judeus, circuncidar. Então, no 8º dia, havia aquele encontro ali, aquele momento para isso. E eles aproveitaram, bom, o menino vai ser o mesmo nome do pai. E respondendo, sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram, por acenos ao pai, como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se admiraram. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. Então, neste momento, Zacarias volta novamente a falar. E agora, no capítulo 1, versículo 80, Lucas narra, João Batista desenvolvia-se plenamente, preparando-se para a sua missão. O menino crescia e se robustecia em espírito. E este, nos desertos, ou melhor, ele né, o João Batista, quando já estava rapaz, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, João Batista, vejam, ele havia passado muitos anos no deserto, afastado do convívio dos homens, preparando-se para a sua missão especial. Ele se afasta da sociedade. Ali ele fica em meditação, em orações, provavelmente, se preparando, se robustecendo em espírito, não era fisicamente, era em espírito, para que ele tivesse condições de fazer o que ele veio, qual a proposta que ele tinha, o compromisso espiritual que ele tinha. Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, pelo espírito Amélia Rodrigues, narra também com relação a esse momento, dizendo: as mãos de Deus, indiscutivelmente, pousavam sobre o seu lar. Depois, ao seguir para o deserto, vestiu-se como o antigo profeta Elias, uma pele de camelo no corpo, em volta dos rins, um cinto de couro. Iniciaram o ministério por volta do ano 15 do Império de Tibério César,
sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes Antipas tetrarca da Galileia. João Batista, ele se vestia como o antigo profeta Elias, que, na realidade, João Batista era a reencarnação do profeta Elias, que se encontra narrado lá no Antigo Testamento. João Batista, o precursor, apareceu João batizando. João Batista, aquele que batiza. Na realidade, veja, não existiam os sobrenomes como tem hoje. Então se identificavam as pessoas, fulano, filho de fulano, casado com fulano, tal profissão. Então, João Batista. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. A palavra remissão significa perdão. A remissão dos pecados significa o perdão da dívida, o perdão dos pecados. Então, quando ele batizava, era naquele simbolismo para que a pessoa, a partir daquele momento, ela se sentisse livre, purificada dos seus erros e abrisse uma nova janela, uma nova porta, uma nova oportunidade para que ela pudesse buscar uma conduta diferente. E toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então, o batismo por imersão, ele mergulhava a pessoa na água, por aquela imersão, é um perfeito simbolismo, não só da lavagem dos pecados, mas também da morte, do sepultamento, da ressurreição. Marcos agora, evangelista Marcos, seu capítulo 1, versículos 4 a 8, também narra com relação a João. Ele vem dizendo, e João andava vestido de pelos de camelo, a mesma coisa que o Divaldo, lá em Primícias do Reino, através de Amélia Rodrigues, já vinha narrando também. E com um cinto de couro em redor de seus lombos quer dizer rins, né? Assim, aquele cinto ali na cintura, mas era uma linguagem diferente. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Era o alimento dele lá no deserto. Algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns pesquisadores, dizem que esses gafanhotos eram insetos. Outros estudiosos, pesquisadores, dizem que esses chamados gafanhotos, na realidade, não eram os insetos, eram frutas silvestres chamadas de gafanhotos. Somente para que a gente possa ter uma certa noção. Até porque falo, nossa, comia gafanhoto, mas diz que o gafanhoto ele tem um sabor parecido com o do camarão. E tem gente que adora comer camarão. Né? Então, para eles, o gafanhoto é um inseto que tem muita proteína. Agora eu fico pensando como que consegue pegar o gafanhoto, porque o gafanhoto não fica paradinho, né? Mas se era um gafanhoto inseto ou se era um gafanhoto uma fruta, há essa dúvida. A verdade é que nem as traduções inglesas dessa passagem, nem o grego, no qual o Novo Testamento foi escrito, nos dizem claramente o que João Batista comia. Imagino, mais de 2000 anos, lá no deserto, ele vivia sozinho. Então, é difícil, né? Embora a palavra grega favoreça o inseto, existe outros que acham que seria uma vagem da alfarrobeira. Da alfarrobeira é aquela vagem que ele comia. De qualquer maneira, o mel e essa vagem, ou os gafanhotos, os insetos, mas ele conseguia se alimentar para sobreviver.
E ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, dizia João Batista, eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, o que é o Espírito Santo? Segundo Herculano Pires, espírita, pesquisador, estudioso, o espírito a que a Bíblia se refere em numerosos tópicos e que nos evangelhos toma o nome de Espírito Santo, é o Espírito de Deus, em sua manifestação universal. Herculano Pires ele fala isso no livro Agonia das Religiões, no capítulo 7. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 303, ele relata que o Espírito Santo é a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Portanto, cada criatura, cada um de nós, albergamos a luz de Deus, o reino de Deus, dentro de nós mesmos. Essa divindade imanente. Só que nós somos ainda tão inseguros que não levamos isso muito a sério. Em verdade, o Espírito Santo é a presença de Deus em cada um de nós e em tudo. O Espírito, no momento da sua formação cósmica, ele é contemplado com potencialidades cedidas pelo Criador, as quais deverão ser exteriorizadas durante o seu percurso evolutivo. Mas, pela nossa invigilância, nós temos nos afastado muito de Deus, mas essa centelha está lá, querendo brilhar, querendo se expandir. João Batista ele veio de uma linhagem sacerdotal, como nós dissemos. Pai era um sacerdote, Zacarias, mas ele não seguiu o sacerdócio, pelo menos na forma como seu pai praticava. Ele adotou um modo de vida simples, ascético, aquela pessoa que é mais voltada para a vida espiritual, alimentando-se com frugalidade, vivendo mais tempo no deserto da Judéia. Foi um profeta. Eliseu Rigonati, no livro O Evangelho dos Humildes, no capítulo 3, ele diz, se referindo a João Batista, que ele é um pregador rude. Ele falava com o povo muito simples. Então, a linguagem tinha que ser impactante, rude. Ele não era aquela pessoa de estar, né, como a gente às vezes fala, com aquele bebezinho tão frágil, com aquele cuidado, com aquele carinho, diferente do que a gente fala com uma pessoa que já tem uma certa... com um adolescente, às vezes, que a gente precisa falar com mais firmeza. Então, ele era um pregador rude, homem de viver austeríssimo, desprezou as comodidades da vida. Afinal, o pai era sacerdote, tinha uma certa regalia, mas ele não, ele foi para o deserto, a ponto de se alimentar com o que achava no deserto, de se vestir com peles de animais. Assim, ele impressionou fortemente o povo, que acorria a ouvi-lo e a pedir-lhe conselhos. Porque ele vivenciava, ele dava, ele não era aquela pessoa de ostentação como um sacerdote, com aquelas roupas, aquelas paramentas todas especiais. Não, ele era aquela pessoa simples igual os simples. E isso cativava aquele povo. Poderosíssimo médium inspirado. Foi o transmissor das mensagens do alto. Vejam mais uma vez aqui, como que esse intercâmbio espiritual existia desde sempre. Então, ele, poderoso médium inspirado, foi o transmissor dessas mensagens, pelas quais se anunciava a chegada do Mestre e o começo dos trabalhos de regeneração da humanidade. Ontem nós estávamos falando sobre os planetas regenerados. Vejam, é um trabalho longo, lento,
não é assim da noite para o dia. A todos que queriam tornar-se dignos do reino dos céus, João aconselhava que fizessem penitência. Qual seria essa penitência? Qual seria essa penitência? Primeiro passo a ser dado em direção ao reino de Deus, que ele pregava tanto. Façam penitência, mas qual seria essa penitência? Às vezes a pessoa imagina uma coisa tão assim, fora desse contexto. E o Eliseu Rigonati, mais uma vez, ele diz que essas penitências não eram as longas orações, nem os donativos e esmolas, nem as peregrinações aos lugares santos, nem as construções de capelas, nem jejuns, nem votos, nem as promessas. Não era a adoração de imagens, nem a entronização delas. Nossa, então o que seria, afinal de contas, essa penitência? Falamos tanta coisa e nada disso seria. O que Rigonati vai nos dizer? A penitência, ela não consistia em formalidades exteriores, mas sim na reforma do caráter e na retificação dos atos errados que cada um tinha praticado. Então, vejam, era a reforma íntima que nós espíritas costumamos falar. Após o período passado no deserto, João Batista inicia a sua pregação, com tempo isolado, meditando, se preparando. Com zelo profético, ele anuncia a vinda do reino dos céus. Francisco Cândido Xavier e o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que a gente sempre cita Boa Nova, no capítulo 2, que fala Jesus e o precursor, vem narrando, transcorrido alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor, que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres, Jesus, quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos. E por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. João, diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Amigos, amigas que estão aqui conosco, irmãos queridos, João Batista, o enviado, abre o caminho para a chegada tão aguardada do Messias. Paz a todos. Então, queridos amigos, com muita alegria, estamos juntos aqui, aproveitando para cumprimentar aqueles que nós ainda não cumprimentamos, enquanto quem desejar, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ela será magnetizada. Nós vamos receber agora o passe magnético espiritual e aproveitamos para lembrar aqueles que neste momento, ou que vão nos assistir depois, e que estão com uma necessidade maior, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. Mas os que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação. Vamos trabalhar com Cristo, da mesma forma que João dedicou sua vida, como aquele precursor
para trazer essa mensagem, abrindo os caminhos, sejamos nós também humildes trabalhadores na seara do Cristo. Boa noite, Rita, seja muito bem-vinda, e todos esses amigos que estão aqui conosco e aqueles que vão estar conosco depois. Então, vamos, nesse momento, antes de fazermos a nossa prece final, vamos lembrar que amanhã, terça-feira, o último dia, 31 de outubro, último dia do mês de outubro, nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho é toda terça-feira, 20 horas. E na terça-feira nós também temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Só que a reunião de vibração ela não é ao vivo, o que é ao vivo é o estudo do Evangelho. Quando termina o estudo do Evangelho, às 8h30 da noite, vem a reunião de vibração à distância, acolhendo todos os nomes que chegaram à nossa casa. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento ou desejar algum atendimento fraterno, alguma orientação, anotem o número do nosso WhatsApp, novo número, e nós vamos passar todas as orientações. A Sueli disse que alfarroba parece um pouco com chocolate. Olha que delícia, né? O Arnaldo está dizendo que eles já eram espíritos evoluídos, pois já comiam vegetais e frutas e nenhum animal. É bem possível. Há aqueles que dizem que ele era vegetariano, e se ele era vegetariano, então esse gafanhoto seria a fruta e não o animal. Mas, de qualquer forma, Lucas narra, por isso que eu convido vocês, capítulo 1, ele vai narrando todos os detalhes do que Gabriel fala com Zacarias. Então, como que seria esse espírito que estava para renascer? As qualidades que ele já possuía. Porque é lógico que são espíritos que vêm com a missão. Boa noite, Inês Luchese. Seja muito bem-vinda. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo. Convido todos vocês, neste momento. É engraçado que hoje eu esqueci. Hoje eu não esqueci da música. Eu sempre coloco a música e hoje eu esqueci de trazer a música para cá. Eu acho que eu deixei ele tocando longe. Espiritualmente, vocês vão ouvir uma música. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos sentir uma vibração de amor, de paz nos envolvendo, agradecendo a todos esses emissários que dedicam suas vidas, muitos deram sua própria vida para nos transmitir as mensagens de amor, trazer o Evangelho de Deus, porque o Evangelho é de Deus, para que nós pudéssemos ter uma pequena compreensão, porque somente conseguiremos realmente assimilar a mensagem à medida que nos tornarmos espíritos mais evoluídos. Mas nessa noite, juntos com cada benfeitor amigo, nós vamos visualizando o nosso planeta Terra. Vibrações de amor vão envolvendo o nosso orbe. Uma luz se manifesta, as sombras se dissipam, os governadores espirituais de todas as nações se juntam a nós. E de uma forma poderosa, nós conseguimos tocar os corações de cada irmão que ainda encontra-se em desalinho, transmitindo um sentimento de amor, de paz, de fraternidade, de tolerância, de perdão. O nosso orbe vai sentindo toda essa vibração de amor.
como nos ensina Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Nesse momento, o nosso sentimento, o nosso pensamento é o mais puro possível, para que possamos sentir a paz, sentir a harmonia, sentir o sentimento de fraternidade a envolver todas as nações. Vamos visualizando o nosso orbe resplandecente. Todos os povos se confraternizam. A segurança está presente em todos os lugares. A harmonia dentro dos lares. Os casais se unem, se respeitam, utilizam-se do diálogo e nós vamos vibrando muito amor. Os mensageiros do alto, junto conosco, e nós vamos percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. Nós vamos envolvendo cada um desses irmãos que desencarnaram no decorrer desta semana, para que eles possam sentir-se pacificados, harmonizados, para esse novo recomeço. Vamos oferecendo do nosso magnetismo para a magnetização das águas, das medicações e de tudo que for possível magnetizar para potencializar os efeitos de cura. E nós vamos vibrando com muita confiança, com muita fé, com muita esperança. E vamos entregando aos benfeitores o cuidado dos nossos lares, dos nossos entes queridos, dos nossos ambientes de trabalho, de estudos. E nesse momento, vamos abrir os nossos corações para recebermos essa luz que verte do alto sobre nós. Sintamos essa presença divina em nossos corações. Essa energia de cura percorre todo o nosso ser. Desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Percorrendo todos os centros vitais. E se expandindo para o corpo físico. A cura se manifesta. A cura do corpo, a cura da alma. E essa energia se expande mais ainda além do corpo. Criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E nesse momento, agradecendo aos benfeitores, aos nossos protetores individuais, a Jesus e rogando ao Mestre Divino pela nossa semana, pelo mês que se encerra e pelo mês que se inicia,
Conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos, Senhor Jesus, sentir sempre a Tua presença em nossas vidas. E nós vamos encerrando com gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai, e convidando a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, que bom. Nós vamos encerrando. Depois de tudo que recebemos, só podemos passar o número do nosso WhatsApp e aguardar vocês amanhã no nosso estudo do Evangelho às 20 horas pelo Facebook, pelo Instagram. Então anotem aí. O DDD é o 19, DDD 19, e o celular 99 456 4473. 19 99 456 4473. Até amanhã, terça-feira, com as bênçãos de Deus, com muita alegria nos nossos corações. Saúde e paz a todos. Que assim seja, Senhor.